Bandas, livros, séries e um monte de outras expressões sempre estiveram em nossas vivências. Nós torcemos, vibramos e nos emocionamos sempre que nos tornamos fãs de algo ou alguém. Por que será que isso acontece? No episódio de hoje, vamos discutir esse tema apresentando nossas opiniões e vivências. Coisa Nossa é um quadro do podcast Verborragia. No episódio de hoje, por que somos fãs? Oi pessoal, eu sou o Fabrício Fonseca e eu sou fã do João e de histórias de garotos com poderizinhos. Oi pessoal, meu nome é João Heitor, eu sou fã de Ana Vitória e de animações. No episódio de hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito doida, é muito presente na minha vida particular, né? Mas tem sido muito também presente na nossa vida enquanto casal, assim, uma coisa que a gente tem experienciado muito, né? E é uma coisa muito engraçada também, já iniciar contando uma curiosidade aqui, que no início da semana a gente foi conversar sobre os temas que ia gravar os episódios durante a semana, e a gente pensou em diversos temas curiosos. E aí tá sendo muito engraçado, porque tá acontecendo coisas durante a semana que despertam motivo pra gente falar disso, que a gente já tinha conversado que ia conversar sobre. Tanto que hoje João se viciou instantaneamente em uma coisa que ele vai falar logo em seguida. Ai, 3 vezes sim. Antes da gente continuar fazendo o adendo que a gente fez, acho que no primeiro episódio, né, Fabrício? Estamos dentro do carro fazendo uma mini viagem. E indo fazer uma coisa de fã. Né? A gente está indo fazer uma coisa de fã. A gente está indo ao cinema, mas para ir ao cinema a gente precisa ir para a cidade vizinha da nossa. E hoje a gente vai assistir o Agente Secreto com o Wagner Moura. Amamos o cinema brasileiro e as produções brasileiras, né? E aí, qual é o seguinte? O que nos inspira a ser fã, né? E ser fã é uma coisa muito diversa. A gente pode ser fã de alguém específico, porque ele é um artista, porque ele produz isso, produz aquilo. A gente pode ser fã de coisas muito gerais, como a gente pode ser fã de um tipo de produção, como de animações, ou então de live actions, ou então a gente pode ser fã de banda, a gente pode ser fã de socialites, a gente pode ser fã de participante de reality show. De blogueiras, de digital influencers. Dá pra ser fã de absolutamente tudo. Inclusive, existem pessoas que elas são fãs de, por exemplo, assim, veículos. Tem pessoas que são fãs de Fusca. Sim, eu já vi um grupo de pessoas que eram fãs de ônibus. Sim. É uma coisa muito irada. Essa nova onda aí de crianças que são fãs de caminhão do lixo. Amo! Adoro. Eu já vi um garoto que ele era... É claro que a gente hoje em dia chama de hiperfoco, mas antes de se tornar um hiperfoco, a pessoa se torna fã daquilo. É um comportamento parecido, apesar que o hiperfoco vem de outro lugar. Não estamos aqui pra falar. O hiperfoco vem de um lugar de rigidez, né? Mas ser fã também é um interesse. E o hiperfoco também tá no interesse. E aí eu já vi um garoto que ele era fã de ventiladores. Ai, como? Você é meio assim também. Sim, 3 vezes sim. O que eu gosto muito das crianças também que são fãs de algumas coisas são as crianças que são fãs de trens e metrôs e eles sabem as linhas, as cores das linhas, as paradas. Eu acho sensacional. Uma vez eu escrevi um conto que um menino ele era fã de astros e coisa do céu. E aí foi inspirado em alguma outra criança que eu já vi, que era muito fã de coisas de planetas e tal. E aí eu fui pesquisar sobre, aí foi um momento assim que eu fui meio fãzinho, descobrindo algumas coisas, assim. E aí dá pra ser fã de tudo. E aí isso é muito legal. E aí ser fã nos desperta comportamentos, ações, nos desperta inspirações, nos motiva a muitas coisas, assim. Eu costumo dizer que eu sou fã de ser fã. Então, muitas vezes eu sou fã de coisas que pode ser que depois de algum tempo eu deixe de ser, mas eu tô sempre muito viciado em coisas, assim, diferentes. Tanto que quando a gente tava conversando antes de gravar o episódio, eu tinha dito que eu ia falar que eu sou fã de João e de histórias de menininhas. Porque no ano retrasado, eu fiquei muito viciado em Gossip Girl.
E eu também já fui muito viciado nos livros de Pretty Little Liars. Aqui eu tô falando tudo de livro, não da série. E aí eu percebi um padrão, assim, que eu gosto muito de história de menininhas. Só que recentemente eu tenho consumido muita história de meninos com poderizinhos. Então, eu assisti o anime e li quase todos os mangás de Jujutsu Kaisen, que tem o Yuji Itadori, que é o personagem principal, que eu amo muito. Eu tô lendo agora a série Modal Zushi. Pra quem conhece, tem a série na Netflix que é The Untamed, e que tem esses dois rapazes que eles têm esses poderes de lá dominar os demônios, dominar os fantasmas e corpos e tudo mais. Então eu acho que ser fã, ele nos motiva a gostar de algo, a nos interessar, e ele nos motiva a estar ali atento a essas coisas. A gente se sente, vira um conforto, né? Sim, e também, assim, eu acho que a gente anda tão amontoado de obrigações, e aí despertar interesse, dedicar tempo para uma coisa que, em tese, não vai trazer lucro nenhum, né? Não vai trazer, não tem um ganho produtivo, assim, né? Entre aspas. Eu acho que é interessante. O que a gente vem, que eu venho vendo também, porque eu acompanho ao longo da minha vida, são os fãs de Pokémon, porque eu fui uma criança fã de Pokémon, sou fã de Pokémon ainda, e hoje o pessoal é fã das cartinhas, né, de Pokémon, e aí o pessoal tirando as cartinhas aí de 2, 3 mil reais e por aí vai. O que eu acho interessantíssimo. Não cheguei a esse nível, porque realmente, assim, eu acho que entre eu e o Fabrício, desde quando a gente se conheceu, eu lembro que o Fabrício, uma das primeiras coisas que ele falou comigo foi isso, sabe, assim, que ele era fã, que uma característica dele era ser fã, que ele era fã de várias coisas, assim. Aí ele tem todos os álbuns do João, todos os álbuns do Blackpink, e eu não tinha um CD, nada, assim, essas coisas, então eu não externalizava, assim, e eu acho também que eu não classificava muito as coisas. E aí, desde que a gente vem começando a se relacionar, eu venho colocando essas coisas nesses lugares, então eu não tinha comida preferida, né, e aí isso vem mudando. E aí eu acho que de se conhecer mesmo, né, esse lugar de ser fã e de gostar de coisas é um processo de autoconhecimento, né, de saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E aí, como o Fabrício falou, hoje exatamente no dia que a gente está gravando, eu comecei e estou maratonando Diário de uma Apotecária. Ai, que delícia o verão. Eu amo minha apotecária. Queria largar a profissão para fazer, sei lá, farmácia e virar uma apotecária e fazer meus próprios cosméticos. Que é um antigo sonho. E mas, provar enfim, venenos. E provar venenos. Eu não quero provar veneno, não, mas aí eu queria curar as pessoas dos venenos. Diva, amando. Pra mim, o lugar de fã, ele surge como uma fuga mesmo, né? Então, por exemplo, assim, quando eu era criança mesmo, eu já era criança estranhazinha. Não uma criança estranhazinha no geral, mas na sociedade, na micro-sociedade que eu estava, eu era uma criança estranhazinha porque eu era criança afeminadinha, eu era criança, assim, muito chata. E aí eu percebo que aos poucos as coisas em que eu gostava me davam essa fuga, né? Por exemplo, quando eu conheci Crepúsculo, não sei quantos anos eu tinha na época, mas quando eu conheci o filme de Crepúsculo, eu fiz todo mundo da minha casa viciar, porque era uma coisa tão instigante pra mim, que aí todo mundo tinha que assistir. E aí, meu Deus, saiu o filme, aí tem que ir atrás de ver o filme, tem que caçar o filme pra comprar, que era aqueles filmes pirata que vinha no saquinho. Sim, off. E aí, ser fã também já salvou a minha vida, assim, não querendo pesar, acredito que pesar, acho que vai dar um pouco de esperança também. Em um momento mais sombrio da minha vida, assim, em que eu tava com pensamentos muito negativos, me tornar fã de Percy Jackson e da Lorde, a cantora, salvou a minha vida ali naquele momento, porque tinha coisas muito inspiradoras para focar. Então, por exemplo, a Lorde, ela era vista também como muito estranha. Então, nossa, quem é estranho também tem espaço no mundo. Então, sim. Eu acho que ser fã vem desse lugar de, assim, de se idealizar, ou então pelo menos idealizar aquela figura ali como uma coisa muito boa. Sim, e também assim, eu acho que isso de ser fã realmente salva muitas pessoas, porque eu também era a criancinha estranha, afeminada, tristonha, enfim. E o meu melhor amigo de infância, assim, a gente se uniu, principalmente por causa de Pokémon, assim. A gente conversava muito sobre Pokémon
E sobre jogos de Pokémon, e sobre o anime, e sobre novos Pokémons, e como se pronunciava os nomes dos Pokémons, e as histórias deles e tudo mais. E com certeza, assim, eu tinha outros amigos, da mesma forma que eu acredito que ele também tinha, mas eu vejo que, pelo menos para mim, não sei para ele, mas o meu vínculo mais forte era com ele, ali na infância, e era um vínculo que Pokémon uniu muito. Né? Então, Pokémon está num lugar de construção da minha personalidade e das minhas relações. E pensando nisso também, conforme Fabrício ia pensando, eu me lembrei quando eu me tornei fã de Ana Vitória. Enfim, e aí eu conheci elas pelo Facebook, quando elas lançaram Cor de Marte. Então, isso tem uns anos. E aí a minha idealização de amor foi muito construída a partir dessa idealização que a Ana Vitória canta sobre o amor. E aí eu me lembro, assim, ano passado, de fazer uma sessão de terapia e falar o quanto eu odiava a Ana Vitória. Porque eu tinha entendido, eu tinha conhecido o amor e tinha entendido que não era aquilo ali. Né? Até mesmo o amor que o João também passa, né? Esse amor que espera, esse amor que sofre. Também o meu... Que bom que não é assim, né? Mas a minha visão estava muito baseada nesses dois lugares, né? Esse amor extremamente romântico e romantizado que as Ana Vitórias trazem, e esse amor que sofre, que espera e que tudo supera do João, sabe? E hoje não é o amor que eu vivo. A gente até preparou uma pergunta, mas antes eu queria até falar sobre esse local assim da idealização, porque a gente entende que algumas pessoas entendem que existe um problema na idealização. E eu acho que assim, viver idealizando é um problema sim, né? Quando você só tem a idealização é um problema. Mas eu acho que quando a gente tem essa figura para colocar esse ideal, mesmo que momentaneamente, assim, eu acho que ajuda muito a gente a ultrapassar momentos que são muito difíceis mesmo. Sim. E a gente separou a primeira pergunta, que é idealização ou paixão? O que você acha, Fabrício? Eu acho que rola uma paixão, entendendo que paixão ela pode ser diferentes coisas e ela também... eu pessoalmente costumo configurar a paixão como um fogo. Então, todo fogo em algum momento ele vai se apagar. A não ser o fogo da chama olímpica, né? Mas Meu Deus. todo fogo, ele em algum momento ele vai apaziguar, ele vai se rebaixar. E eu acho que a paixão entra nesse lugar, assim, e o fã também é. Porque mesmo que a gente não deixe de ser fã de algo, que eu lembro uma vez que eu vi uma matéria do Fantástico, que tinha uma galera que era fã de Sandy Júnior há muito tempo e continuavam a ser. Nossa, sim. Tanto que a turnê deles de foi retorno hiper sucesso, né? É uma das turnês mais famosas. Mais rentáveis. E o público era um público mais velho, né? E até hoje eles estão, assim, ainda. E aí, então, eu acho que, assim, ser fã, ele começa como uma coisa muito louca, muitas vezes muito intensa, que nos leva pra loucuras e coisa e tal. Tanto que a gente costuma fazer muita piada com fãs jovens, porque quando a gente é muito jovenzinho, ali na pré-adolescência, a gente costuma ser muito intenso com as coisas e a gente não tem os limites, o crivo de parar, peraí. Isso é só uma coisa que eu vivencio, as pessoas não vivenciam isso. Sim. Então eu acho que ser fã é uma paixão, assim mesmo, sabe? Eu acho que isso é verdade, assim, quando a gente é mais novo, a gente quer falar, a gente não tem esse crivo, né? E aí a gente quer falar sobre essa paixão aí, sobre o que a gente é fã com todo mundo, sabe? E aí hoje eu vejo os adultos que estão na mesma geração que eu, na mesma faixa etária que a gente, né? Que eles são fãs de, como o Fabrício falou, de Sandy Júnior, fãs de RBD, fãs enfim, de Pokémon, fãs de outras coisas assim. Mas eu vejo que esse não é o assunto principal dessas pessoas, né? E às vezes eu digo isso porque eu sigo uma mulher, na verdade, né? Que ela faz joias. E aí ela postou que ela é super fã de RBD e que ela tava indo pro show deles e que ela estava chorando, assim, e é muito emocionada, que ela ia no show deles e tal. Eu não sei se ele tava na época que eles fizeram uma turnê, né, aqui no Brasil. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, a diva faz altas joias belíssimas, fã do RBD, tudo.
E assim a gente parar pra pensar, a gente teve uma conversa sobre isso hoje. Quando algumas pessoas têm dificuldade em entender que quando a gente cresce, a gente pode ter gostos. 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 A gente pode continuar gostando de coisas que não são obrigações. Porque muita gente acha que é assim, a gente cresce, a gente tá trabalhando, e aí a gente tem que sair do trabalho e ficar em casa pra descansar, pra trabalhar de novo. Então a gente não pode vivenciar coisas que nos tornam fãs, assim. Sim, E ou que o nosso único desejo ou a única coisa que a gente goste esteja envolvido com o trabalho. Então, se você gosta muito de natureza, de fazenda e tudo mais, então você tem que trabalhar com isso e você só pode gostar disso. Você só pode viver lá na fazenda com os animais, a plantação e enfim. eu percebi essa semana, por exemplo, antes de ontem, eu tava na mesa lá da Copa com as minhas colegas de trabalho. E aí a gente começou a conversar sobre séries, a gente começou a conversar sobre filmes e coisas que gosta. E eu percebi como é raro a gente conversar sobre isso. A gente conversa muito mais sobre as demandas de trabalho, sobre as coisas que a gente viu na rua, sobre, sabe, coisas muito assim, rígidas. Coisas muito sérias demais na cabeça das pessoas. E a gente não conversa tanto assim sobre os nossos gostos. E é uma coisa que no meu relacionamento com o João, eu falo demais. Com o Até João, Heitor, com o João, então, que a gente conversa demais sobre isso, sabe? Então vem inspirando muito mais. E aí, por exemplo, assim, quando eu morava com a minha família, assim, de origem. Porque a gente é uma família, né? Mas quando eu morava com a minha família ali de origem, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, eu falava sobre as coisas que eu gosto, mas muito constantemente eu me prendia porque eu sentia que eu tava enchendo o saco deles. Eu achava que, tipo assim, nossa, esse é o meu gosto, eles não têm que saber disso. E às vezes eu sinto quando eu falo com o João também que eu tô enchendo o saco dele, mas eu entro no campo assim também, não. Eu vou devolver essa audição que ele tá fazendo por mim também. Então eu vou falar. E aí, às vezes, eu passo horas seguidas explicando, sei lá, a lore por trás de todo o universo de The Vampire Diaries. Eu fiz isso esses dias. sim. A lore por trás de todos os livros de Gossip Girl. Eu fiz isso antes de ontem, Foi uma coisa assim, né? Então é muito louco, assim, pensar que nós adultos também temos que virar e falar assim, nós também podemos gostar de coisas que não são obrigações. Sim, eu sinto que conforme a gente vai crescendo, pelo menos a nossa geração, talvez um pouco menos, mas ainda assim a nossa geração, as gerações passadas, o tipo de assunto ou você conversa de trabalho, ou você conversa ali, entre aspas, de uma fofoca, de uma coisa que aconteceu na rua, de aconteceu na vizinhança, na cidade, ou que está acontecendo no estado, no mundo, enfim, num tom de fofoca, ou você conversa coisas de trabalho. Né? Não tem esse espaço para falar sobre os gostos, sobre conversas de construção, assim mesmo, das relações. E as relações ficam só nesse lugar. E aí eu acho que é uma coisa que eu já falei muito com o Fabrício, eu falo muito em terapia, e eu vejo que é muito da nossa classe, assim, por a gente trabalhar ouvindo relatos de outras pessoas, não que os psicólogos façam só isso, mas a maioria de nós, a gente trabalha ouvindo o relato de outras pessoas. E aí, quando a gente tem um dia muito cansativo, a gente não quer ouvir o que aconteceu com a vizinha. A gente não quer ouvir essa fofoca, entre aspas, porque a gente está cansado desse tipo de conversa, desse tipo de assunto. E às vezes é difícil para as pessoas que convivem com a gente, que não está dentro da nossa profissão, entender e às vezes acham que é de um lugar assim, de uma ignorância da gente, né? A gente não quer conversar e tudo mais. Mas é um esgotamento mesmo da nossa parte, porque a gente fica ali, às vezes, 6, 7 horas, tendo uma escuta completamente intencional, com muita atenção, em relatos. E aí, quando a gente sai desse lugar, a gente não quer conversar sobre isso, a gente quer... talvez eu tô mais interessado no que aconteceu lá com a blogueira que está extremamente distante de mim, que eu não vou precisar dar uma opinião, que eu não vou precisar nada, que eu vou poder só rir ou ficar só tipo, coragem, porque, né, noção não tem. E enfim. Isso aí, pra mim, estar gostando das coisas, às vezes até facilita pra mim fazer o meu trabalho. Eu já reparei que, por exemplo, assim,
no momento que eu tô muito focado em ser fã de alguma coisa, eu facilmente faço o meu trabalho porque eu fico com a cabeça muito mais leve. Então, quando eu tô, por exemplo, assim, agora que eu tô lendo um livro e eu tô, tipo assim, muito louco nele, eu termino de fazer um atendimento, eu faço o registro com o prontuário, e aí se tem 15 minutinhos eu paro para ler 2 páginas do livro. E aí aquelas 2 páginas que eu li, elas ajudam até eu me preparar para o próximo atendimento, porque eu não fiquei naquela pilha do atendimento anterior e eu vou conseguir ser aquela pessoa pronta sem estar alimentado pela história que veio anteriormente. Sim, e hoje a gente vê muito que todo serviço, assim, toda a área de trabalho e tudo mais, eles querem que as pessoas tenham muita criatividade, né? É uma dos critérios de contratação, ser criativo e não sei o quê. E a criatividade, ela desenvolve a partir disso, né? Do consumo da arte, do consumo das, entre aspas, futilidades. A criatividade não é uma coisa inata, né? Ela não nasce com a gente, ela não cai no nosso colo do céu, do nada. A gente precisa alimentar essa criatividade, a gente precisa construir essa criatividade vendo coisas novas, vendo coisas diferentes, consumindo produções artísticas de outras culturas. E ao mesmo tempo que é muito cobrado esse ponto da criatividade, não é incentivado esse consumo né, que alimenta essa criatividade mesmo. E assim, ser fã de algumas coisas também, elas são ponto de partida para algumas coisas que podem nos ajudar. Porque, por exemplo, você mesmo falou que você foi pra terapia para falar que o amor não era igual a Ana Vitória falava. Mas no momento em que você consumia elas, era importante acreditar que existiria alguma coisa tão intensa quanto esse amor. Então, as relações que a gente observa a partir do que a gente é fã, elas também nos ajudam, assim. Então, às vezes, acompanhar a blogueira, que ela tá vivendo um novo romance, está deixando ela muito bem, engraçada e coisa e tal, nos motiva também a acreditar que um dia a gente pode achar um amor como esse. Sim. É uma coisa muito legal. Tem dias, assim, que eu tô tão cansado que assistir um garoto que engoliu um dedo de um demônio, socando com poderzinho, me salva. Sim. Então, assim, realmente são as coisas muito malucas, elas vão nos salvar nas pequenas coisas, né? Sim, porque às vezes um desenhozinho de um garoto que engoliu um dedo de um demônio salva a vida igual um cuscuz. Minha gente, a historinha tá pronta. E aí, dando continuidade, assim, o que você acha, Fabrício? A gente pode definir ao que seremos fãs ou isso acontece naturalmente? Peraí. Repete a pergunta. Podemos definir ao que seremos fãs ou isso acontece naturalmente? Eu lembro até por que eu pensei nessa pergunta. Precisei que repetisse pra voltar à minha memória. Uhum. Eu acho que a gente não define o que a gente é fã inicialmente. Eu sempre pensei isso, que a gente não define o que a gente é fã porque vem de uma pegada de tocar na gente num lugar em que isso vai exatamente nos instigar, vai nos fazer interessar, vai ter alguma coisa que nos toca, assim, sabe? E a gente pode tentar escolher, por exemplo, assim, quando eu me tornei fã de Percy Jackson, lá nos meus 15, 16 anos, eu ganhei da minha mãe o box de livro inteiro. E eu não sabia sobre o que é a história. Tanto que eu não tinha nem assistido o filme de Percy Jackson ainda. Eu só sabia que era alguma coisa sobre mitologia grega. Mas eu ganhei tudo. E foi uma escolha meio assim, consciente do que poderia gostar ou não. Mas aí eu fui ler. E aí eu me apaixonei e eu gostei. Mas ainda assim, eu não gostei por uma obrigação. Mas eu já observei, por exemplo, assim, que no K-pop, por exemplo, às vezes eles anunciam, a empresa anuncia que vai lançar um novo grupo, um novo nome e tal, e aí logo em seguida já surge um portal de fãs, que eles falam assim, portal do futuro grupo da empresa tal, chamado isso e aquilo. Então, tipo assim, ou eles se interessam pelo modelo da empresa, eles são fãs pelo modelo da empresa. Então, às vezes acontece de forma consciente se tornar fã. Sim, por aproximação, né? Eu acho que eu não escolhi ser fã de animações, no geral. Mas, por exemplo,
Comecei ali com Pokémon, com Ben 10 e tudo mais. Aí depois, aí por já ser fã de animações, eu estava aberto para assistir novas animações. E aí veio Steven Universo, né? E etc. Então, eu acho que talvez no início ali realmente, por coisas que nos tocam, por coisas também que a gente tem contato, né? Assim, então talvez não acho que também é tão inato. Né? Eu acho que é mais fácil uma pessoa que vive numa família completamente musical, que nasceu nessa família completamente musical, ser fã de música também. Uhum. Entendeu? Pela influência. E eu acho que a gente, às vezes, tem um pouco de sorte, assim, envolvendo um pouco de misticismo na conversa. Acho que às vezes rola um pouco de sorte, porque é tipo assim, você vai primeiro assistir uma animação e aí gosta muito, aí logo em seguida vai assistir outra, e aí você gosta de novo da outra, e aí acaba que a gente vai indo atrás de outras e percebe, ó, eu gostei de duas antes, então talvez se eu não gostei dessa terceira, pode vir uma quarta e eu gosto. Sim. E aí eu fui uma pessoa que por anos eu não gostava muito de animação. Eu gostava muito mais do modelo live action. Mas aí o que aconteceu comigo? Eu acho que eu cheguei em desenhos e animações que não eram. Que eu não gostei inicialmente. E aí talvez teve uma testagem depois que eu não gostei também. E aí nas live actions eu me encontrava. Então uma coisa muito presente pra mim no processo de crescimento foi Power Rangers, que é uma live action. E aí tem Power Rangers, aí tem Chaves, que era uma coisa muito divertida, assim, pra mim. Então, tipo assim, aí tá, no campo das live actions, eu curto e tal. E aí, quando a gente vira adulto e a gente, sei lá, a gente vai tentar testar de novo, não todos de nós testamos, a gente sabe, mas eu fui testar de novo e aí eu gostei de animações. Eu comecei a gostar sempre de uma atrás da outra, uma atrás da outra, assim. Menos de A Casa Coruja, né? Difícil. Difícil nada. Menos Naruto. Admitindo aqui que eu não sou uma pessoa que curte muito Naruto, né? Mas eu curto outras coisas também. Eu acho que o que me fez aflorescer foi Luca. Ai, amo. De 2020. Apesar que antes disso eu já tinha assistido alguns filmes, mas aí eu fui assistir Luca, aí depois eu fui assistir Encanto. Então foi Ai, coisas meu Jesus. que muito em sequência me conquistaram de forma muito positiva. Então, Sim, tópicos muito sensíveis. Luca, Encanto, tópicos muito sensíveis. aliás, tem gente que é fã da Disney. Então, tipo assim. Sim, eu me coloquei nesse lugar de fã da Disney por algum tempo também. Mas aí essa empresa ela foi tomando posições e direcionamentos que eu não concordo. E aí, assim, eu fui abandonando esse posto de fã da Disney. E aí eu acho que essa é uma outra posição, né? De quando a gente é fã, às vezes esse interesse ele para de fazer sentido e a gente segue em frente. Pra ser fã de verdade não precisa ser pra sempre. E não precisa, sei lá, sabe, tipo assim, gostar de tudo, que é uma coisa que a gente começa também. Gostar de tudo que é produzido ali. Eu também sou fã do João, mas eu não gostei do último álbum dele. Uhum. Que é o qual? O Super. Super? Então, não gostei de Super. Sou muito fã de Anti-Herói. Que você não é tão fã assim, né? Tipo assim, não é que eu não sou tão fã, gente. O que acontece pra mim? Eu acho que todo artista vai ter um decaimento ali em algum momento da sua arte. E pra mim, a do João é em Anti-Herói. Não é um álbum que eu, Fabrício, gosto tanto. Não tô dizendo que as outras pessoas não podem gostar, já vou deixar claro aqui, porque eu conheço outros fãs do João que são muito acalorados. Eu que sou fã do João, já discuti com outros fãs do João na internet. Então eu quero deixar claro que eu tô falando de mim. Da minha percepção, não é uma verdade. Mas é isso, assim, eu não acho que Super é um disco, um álbum ruim. Não é esse o ponto. É só que, no meu momento, para a minha pessoa, eu não fui público-alvo. Tá tudo bem também. E assim, isso envolve também ser fã, envolve um tema que a gente conversa muito, que a gente quer falar sobre depois aqui no podcast, que envolve muito também a nostalgia. E a nostalgia é uma coisa legal, mas ela também pode ser um problema. Então eu acho que, entrando nesse rumo aí do que você falou, de que às vezes a gente deixa de ser fã, às vezes acontece isso. E eu já deixei de ser fã de diversas coisas, porque essas coisas se tornaram problemáticas e eu não me sentia bem apoiando aquilo, sabe? Um babado aí que começa com H e P. Sim, também cantores e coisas assim, pessoas que agiram de forma muito... E é isso.
Sim. Então, no final de tudo, assim... No final de tudo... Por que nos tornamos fãs? Porque eu acho que o ser humano ele precisa consumir coisas que estão fora da seriedade. A gente precisa consumir coisas que nos tiram da realidade. A gente vive numa realidade que é muito difícil. O capitalismo ele acaba com a gente em todas as áreas da nossa vida. Então, acho que a gente sim tem que estar nessa fuga de realidade, né? Pensando nesses interesses enquanto uma fuga de realidade. E quando se tornar fã, o pedido que eu faço é respeite aquele... Eu vou falar sobre respeitar pensando em cantores, sabe? Assim, nessa posição de que às vezes o cantor ele não vai continuar nesse lugar onde você se tornou fã para sempre. Ele vai querer mudar, porque ele é um ser humano, sabe? E aí, às vezes, ser fã é deixar ir. É nesse lugar que eu tô dizendo de respeitar, assim, de deixar ir e se agarre aí a essa era, se você quiser continuar com essa pessoa, enfim, né? Se essa pessoa não estiver sendo muito problemática, se essa indústria, se a empresa não estiver sendo muito problemática, né? Não sendo meio anticristo, se agarre aí a essa era e deixe ir. Porque as pessoas, acho que elas têm esse direito de mudarem, de mudar o gosto. E a gente também tem. Eu concordo com você que a gente tem essa necessidade de gostar de coisas. E aí eu eu adiciono, né, o fato de que a gente também tem necessidade de continuidades, né? E aí, quando a gente gosta, isso continua, é muito prazeroso para nós. E nós merecemos prazeres. E também, continuando nesse assunto, assim, sobre as coisas que mudam e tudo mais, eu também acho que a gente tem que focar no seguinte. Eu ser fã não significa que é obrigatório o outro ser. Ou então, eu não ser fã não significa que o outro é obrigado também a não ser. E eu já falei aqui outras vezes, eu sou uma pessoa meio viciadinha no Twitter. E eu observo muitas brigas de fãs em diversas coisas. Então, fã de tal cantora fala que todo mundo tem que gostar dela. Ou então, fã de outra cantora fala que ninguém pode gostar de outra cantora. Então, eu acho que não é assim, sabe? É uma experiência individual. Apesar de que a gente vivencia junto com outras pessoas, o ser fã também, que a gente compartilha isso com outras pessoas. Apesar que às vezes alguns grupos de fãs, eu prefiro ser fã sozinho. A comunidade, né? A comunidade é um problema. Mas eu acho que ser fã é uma coisa, parte do individual e de um desejo particular nosso, assim. E é uma coisa gostosa, vamos ser fãs, sabe? Pra pensar o que é aquilo que você gosta, o que é aquilo que te instiga, o que é aquilo que te interessa. Eu acho extremamente gosta saudável, também. sabe? É importante saber, né, o que a gente não gosta. Pensa sobre isso também. Às vezes a gente acha que gosta, por exemplo, de uma música, que é algo tão presente na vida da gente, que é a música. E a gente acha que gosta porque tá todo mundo ouvindo, e quando a gente vai pra pensar, a gente nem gosta de verdade, a gente só não teve espaço ainda pra descobrir o que é que a gente gosta, né? Então, eu acho uma coisa importante, assim. Continuando outra assunto que você trouxe também sobre a mudança de ser fã. Por exemplo, assim, eu sou fã, já falei aqui que eu sou fã de Percy Jackson. Eu sou fã de Percy Jackson até certo ponto da Super Saga. Então, a Super Saga atual, as coisas que são lançadas atualmente, eu já não sou fã. E não que eu não desgoste desse universo. Mas aí, fez sentido pra mim até certo ponto. E aí, agora que já tá em outro ponto que não faz tanto sentido pra mim, aí eu não preciso consumir, assim, sabe? E aí, ao contrário, por exemplo, de outra super saga que eu consumo muito, que são os livros dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Então, é uma super saga que eu continuo ali fiel, quero ler próximos livros. Então, é sobre fazer sentido pra gente mesmo. Sim. Muito obrigado por nos ouvir, né? A gente quer agradecer muito os comentários que vocês têm deixado pra gente no Spotify, são muito legais. Agradecer quem está nos acompanhando na rede social, no nosso Instagram, que é @podverborragia. Lembrando que você pode enviar sugestões de ideias, comentários, histórias que você quer comentar aqui com a gente. A gente quer trazer o seu caso de família, o seu caso de amigo, o seu caso de amor. O seu caso individual, o seu caso às vezes mais 18. O seu caso paranormal. Tô doido pra receber história paranormal, gente. Sim. História de terror. A gente gosta muito de terror. E traz aqui pra gente comentar também pelo e-mail podverborragia@gmail.com. Sim. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir, por continuar nos ouvindo. Novamente,
Estamos dentro do carro, então perdão se vocês ouviram alguma coisa aí. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau!